Sejam todos bem-vindos à nossa aula 25.1. Galerinha, pega aí o material que o professor presencial já distribuíram para vocês. Vamos seguindo lâmina por lâmina, tá bom? E claro, deu dúvida? Faça suas anotações. Assim que a gente finalizar essa aula 25.1, nós vamos iniciar aquele bate-bola, jogo rápido, onde vamos sanar todas as dúvidas, porque vai ter exercício. Um abraço para cada um de vocês, tá bom? Meu diretor, joga na tela aí para nós. Olha aí, pessoal. Aula 25.1. Na aula 25.1 vamos falar sobre podas. Podas. Os tipos de podas. Então vamos aqui. Podas. Vou pegar aqui. Poda. A poda compreende um conjunto de operações que se efetuam na planta e que consiste na supressão parcial do sistema vegetativo, lenhoso ou herbário. Galera, vamos interpretar isso aqui. Poda são um conjunto de operações? Sim. Professor, oi. O que significa esse conjunto de operações na poda? Conjunto de operações de acordo com o processo fisiológico de desenvolvimento do vegetal. A poda, esse conjunto de operações está de acordo com o processo fisiológico, quer dizer, desenvolvimento do vegetal. E aí está escrito aqui, consiste na supressão parcial. Professor, eu já vi que não é supressão. Alguns livros, não que não sejam. Alguns livros não falam supressão. Alguns livros falam estímulo. Mas você suprime de uma parte para estimular na outra. Então a gente fala que esse processo é uma indução. Você induz conforme a poda. Professor, esclareça um pouco. Exemplo, pessoal. Entre os tipos de poda, claro, a gente vai ver lá na frente, mas um exemplo. Uma das coisas da poda é a altura. Aí tem um nome para isso. Então, eu corto determinada parte do vegetal para que ele não atinja a altura fisiologicamente, que é natural. Então, a poda serve para controlar. Então, quando eu retiro, eu suprimo, como está escrito aqui, ó, supressão parcial. Eu suprimo um desenvolvimento vegetativo, eu proporciono o desenvolvimento secundário, ou eu dou um outro rumo para essa fase de desenvolvimento. Então, se eu suprimir, quer dizer, se eu retirei uma determinada parte do vegetal para que ele não aumente a sua altura, na verdade, eu estou estimulando, então, surgimento de brotos laterais. Então, a interpretação do processo de supressão, por que fala parcial? Porque é uma forma de você estimular uma outra fase do desenvolvimento. E aí, está escrito sistema vegetativo lenhoso ou herbário. Tanto faz se é lenhosa ou herbária, se é aquela árvore, né? Ou a condução de como você vai direcionar o desenvolvimento. Aqui, os objetivos principais das podas nos SAFs são o controle da entrada de luz para os cultivos e adubação do sistema. Vamos lá. Primeiro, para mim, meu diretor, meus queridos, olha aqui uma coisa. Meu diretor, coloca aqui para a gente visualizar. A poda, valeu, meu diretor. Em relação ao processo de poda, nós temos que deixar claro uma coisa. Objetivo. Quando fala sobre objetivos da poda, é uma coisa. Exemplo.
nós temos poda de condução. Poda de condução, a poda é formação. Eu quero formar, tá? Todos os conjuntos, os tipos de poda, é formação. Só que é uma formação induzida. Você poda para direcionar aquele desenvolvimento natural da forma que o produtor quer. Eu estou separando o que é poda e o que é poda, objetivo de poda nos SAFs. Exemplo. Nós temos a poda, dentro da poda de formação, quer dizer, vai descaracterizar o desenvolvimento vegetativo natural, você poda, a poda de condução, dependendo do vegetal. Aqui eu estou dando o exemplo, se fosse o maracujá, poda de condução, poda de formação, poda de frutificação, que aí você vai escolher os ramos vegetativos. O que é ramos vegetativos? Até em outros tipos de cultura. É que você vai colocar aquela copa, a formação da copa, da laranjeira, da goiabeira. A copa, você vai formar quantos galhos são vegetativos e quantos galhos são produtivos. Vegetativo é porque nós precisamos de galhos que absorvam incidência solar e produzam todos os hormônios, produzam todos os nutrientes que aquele vegetal precisa quando ele absorve as substâncias inorgânicas. Então, poda de condução, a poda de formação da copa, aí tem uma proporção de galhos vegetativos e galhos frutíferos ou produtivos. E depois, despistilagem é uma poda. Quando aquele galho que vai produzir, eu ainda tenho que selecionar quais são os ramos que vão dar flores. Cuidado dos ramos ladrões, é uma poda de retirada de ramos ladrões. Aí tem a poda fitossanitária, tem a poda de limpeza e tem a poda de renovação. Então, para fazer essas podas, ela acompanha o desenvolvimento do vegetal. Isso é poda, objetivo de poda. Agora, dentro dos SAFs, além deste objetivo, ele tem nos SAFs, que SAFs é quando você pega a produção de fruticultura e insere dentro da floresta. E a floresta tem árvores nativas com alturas que possam ocorrer o processo de sombreamento. Então, o objetivo de poda no SAF, quando a gente fala, está ligado ao controle de luz, entrada de luz, controle da entrada de luz, quer dizer, incidência solar, pois na floresta essa incidência solar, ela diminui e árvores frutíferas necessitam disso. E também adubação do sistema. É porque na poda você utiliza partes vegetativas, né? Principalmente quando a gente vai fazer poda de renovação e reutiliza esses vegetais para adubo. Mas muito na verdade, a gente lá no sistema SAF, nós utilizamos exemplares de manutenção. Por quê, professor? Os exemplares de manutenção, eles vão manter essa vamos colocar como biorretroalimentação, porque são partes vegetais da própria floresta que vão manter aquele solo coberto para manter a umidade do solo, manter o processo de decomposição da matéria orgânica, manter o solo aerado, porque não tem utilização de maquinaria. Então, muitas vezes, o sistema de adubação não advém da poda. Mas, professor, não tem que fazer poda das árvores silvestres? Tem, para poder melhorar a incidência solar. E aí, com isso, tem que tomar muito cuidado, porque tem que verificar quais são as necessidades das plantas silvestres, porque eles também são um produto, quais são as podas dessas plantas silvestres, para melhorar, ampliar e potencializar o produto que eu quero daquelas plantas silvestres que estão ali. Tá bom? Aumenta, meu diretor. Olha aí,
a partir da identificação. Isso aqui é importante. Como é que eu vou fazer, professor? A partir da identificação das espécies arbóreas. Aí aqui, pessoal, essas espécies arbóreas, é referente também às árvores nativas. Tem que saber se essa árvore nativa, que eu vou ter que fazer uma poda para poder melhorar a incidência, qual é o tipo de produção dela, para que eu não retire partes que são produtivas. Muitas plantas nativas, elas têm um fator de produto medicamentoso. Por exemplo, a copaíba, né? Por exemplo, tem que ver que formam os diferentes consórcios. O que são esses diferentes consórcios, professor? É porque dentro de um sistema SAFs, quando nós estamos falando de produto, nós temos que fazer o levantamento do que, professor? O levantamento de quais são os produtos dessas plantas nativas, é um consórcio, e as plantas, as cultivares. E aí, durante o processo, existem tratos culturais, que não são podas, quando nós fazemos as escarificações, se for questões de resina. A mão de obra relacionada aos tratos culturais, que a poda é um trato cultural, e o trato cultural vai potencializar os extratos que vão favorecer o processo de produção e devolução de matéria orgânica ou massa, né? E é preciso perceber qual é o extrato ideal para ocupar cada planta ao longo do tempo. Esses extratos realizam um processo de implantação heterogênea de potenciais produtos advindos. Então, poda em culturas que são inseridas, nós temos que dinamizar para que elas se coincidam, para que você não tenha um elevado processo da utilização da mão de obra em relação a esses extratos. As podas são diferentes em relação ao tipo de crescimento da planta, a arquitetura do fuste, que é a parte da árvore que vai do solo à copa. Por exemplo, esse fuste, pessoal, é quando a gente vê o caule, o cupuaçu, né? Cupuaçu não, cacau. Né? O cacau, durante o processo de poda dele, o fuste, que é a parte do solo até a copa, ele diminui a sua proporção. Então, claro que isso facilita o quê, professor? Facilita a coleta, melhora o processo de dinamizar os nutrientes para essa planta, pois ela vai ter menos, né, gasto de energia para a sua formação. Então, toda a energia que essa planta produz vai favorecer no processo da floração das almofadas florais, que diretamente vai incidir na qualidade do fruto produzido. Nós temos que pensar, tá? Que quando a gente utiliza... Desculpa. Nós temos que pensar que quando nós utilizamos a poda, ela vai favorecer que todos os nutrientes que aquela cultivar vai precisar para a sua produção serão realizados para o processo de qualidade do fruto, qualidade em relação à formação do fruto, qualidade em relação à concentração do produto. Se for o cacau, tem cacau que tem mais carne,
E também concentração dos princípios ativos da amêndoa, qualidade na amêndoa. Qualidade na umidade relativa à umidade da amêndoa quando você vai preparar, porque do cacau nós usamos a casca do cacau, nós usamos amêndoa e nós usamos a carne da amêndoa. E esses 3 produtos do cacau têm que manter um certo teor de princípios, tipo da amêndoa, da qualidade dessa amêndoa. E aí os hormônios que são formados no processo fitofisiológico e a sua ação tem uma rentabilidade. Por quê? Porque a poda favorece um direcionamento para a formação desse fruto e não é gasto em ramos ladrões. Melhora o desempenho no potencial de ação em relação a alguma praga que esteja no caminho em um determinado período de tempo. A poda ela é utilizada até para prevenção. Isso quando eu estou falando aqui, ó, da arquitetura do fuste, só da arquitetura. Você tem uma proporcionalidade e uma rentabilidade numa ação pessoal que demanda de uma mão de obra especializada, porque não é chegar e podar porque você está causando, né, uma abertura que pode proporcionar aí um ataque, uma infecção, e aí tem todo um processo. Nós ainda não estamos falando sobre isso. Estamos falando em dinamizar toda aquela energia que advém da nutrição para aquele determinado exemplar vegetal, que será encaminhado para uma fase de desenvolvimento. A colheita, claro, já falamos da colheita do fruto, por quê? Porque nós podemos proporcionar uma maior indução de brotos que vão dar origem a galhos frutíferos, ramos de frutificação, e brotos que vão dar origem a ramos vegetativos. Professor, ramos de produção, que são os ramos de floração, eles não têm a parte vegetal? Sim. Mas se você comparar, faz o teste. Você comparar ramos de frutificação com ramos vegetativos, o ramo vegetativo, ele direciona todos os nutrientes que vão favorecer a produção dos hormônios necessários para o quê? Para a época de floração, reprodução, frutificação, que é a pega, e depois da frutificação, desenvolvimento desse fruto, e depois os hormônios necessários para iniciar o processo de amadurecimento e conservação do mesmo. Isso é uma demanda nos vasos lenhosos de ramos de produção, não ramos vegetativos. E a formação da copa, a realização do processo de indução do fuste é primordial, porque isso vai implicar aonde? No rendimento econômico. Então, todo o processo de poda que está inserido em tratos culturais pode potencializar, como também se não fizer de forma correta, pode aí causar um problema futuro. Principalmente quando a gente fala sobre poda de renovação. Por isso quando eu falei poda de renovação, professor, eu falei aqui, ó. Mas muito cuidado com essa palavrinha, né? Aqui, ó. Um conjunto de operações. Esse conjunto de operações, muitas vezes as pessoas falam que é supressão parcial. Por que supressão parcial?
porque você tira uma parte do vegetal para induzir outra. Então, ela é meio parcial. Eu não gosto muito da palavra supressão, porque ela não contempla, né? Então, um conjunto de operações que são tratos culturais que estão alinhados. E esses tratos culturais, eles, além de estarem alinhados, eles estão integrados, que vai consistir em quê, professor? Na verdade, vai consistir em estimular, em formar um sistema vegetativo lenhoso e herbáceo. Ele estimula, ele potencializa, ele prepara. Até a poda de renovação, o nome já diz, vai preparar para um novo ciclo. E esse ciclo tem 2 objetivos. 2, manter o processo de produção da safra que passou anterior para a próxima ou aumentar. E tem como aumentar essa demanda? Claro, erros, falhas, ou podem ter sido cometidas, ou se não foram, interferências climáticas pode ter acometido também na produção, ou um ataque, uma doença. Claro que muitas vezes isso implica na produção. Então, na hora da poda da renovação, se você quer melhorar o ciclo ou manter o ciclo, tem que fazer as anotações para verificar se teve, né? Se ocorreu algum processo de interferência através de algum patógeno, e aí você corrige na poda de renovação. Para o desempenho, para melhorar o desempenho. Ou se teve uma diferença na sazonalidade em relação ao clima. Como assim, professor? A expectativa era mais chuva e não teve? A expectativa era mais incidência solar e não teve? E aí você consegue, nessa renovação, a poda de renovação, fazer com que esse novo ciclo obtenha do zero e promova o processo do ciclo ideal. Por isso que esse conjunto de operações vai consistir na melhoria da possibilidade. Temos que falar a palavra possibilidade. Por quê? Porque a gente espera o desempenho, porque a planta, pessoal, dentro do sistema SAFs, ela não pode ser analisada individualmente. A planta dentro do sistema... A cultivar, que planta, Jefferson? A cultivar dentro do sistema SAF, ela está relacionada com os fatores abióticos. E esses fatores abióticos, luminosidade, fatores abióticos, disponibilidade hídrica, para manter o solo úmido, porque muitas vezes não se utiliza de sistema de irrigação. E aí tem a poda aí tem os exemplares das florestas que fazem o processo de reposição. Então, são fatores abióticos que estão entrelaçados com as atividades de fatores bióticos. Isso é importante sempre estarmos lembrando disso, tá? Voltando para cá. E também, nós temos aqui, as ferramentas utilizadas, né? Escadas, tesouras, serrotes acoplados com hastes metálicas, podão. Professor, para cada tipo de poda tem uma ferramenta? Para cada necessidade de indução de um processo de formação, há uma ferramenta que faz o processo ser menos invasivo. E a poda, além de estar alinhada com a fase de desenvolvimento do vegetal, ela também está alinhada em relação às adversidades climáticas, do que é esperado. E claro que uma limpeza desse equipamento tem que ser realizado de indivíduo para indivíduo, para que não ocorra contaminação. Então, o olhar atento da pessoa que vai fazer esse processo, esse trato cultural,
é muito importante, principalmente quando a gente vai fazer a poda fitossanitária. Poda higiênica é uma coisa, poda fitossanitária é outra. E se tiver, né, durante o processo de poda, observar alguns invasores ou alguns agentes que possam causar danos fitopatológicos, há necessidade de interferências. Tem podas preventivas para o controle de pragas, podas preventivas para o controle de ataque de determinadas doenças, principalmente doenças fúngicas, não fúngicas, fúngicas, tá? E aí, a higienização, ela se faz necessária durante o processo de utilização desse material. As podas são classificadas de formação, limpeza, produção, adubação, condução, fitossanitária e renovação, tá? Não é porque não aparecem essas palavrinhas aí só são alguns exemplos, tá? Claro, a fuste, depende da espécie que nós estamos falando. Ai, calma aí que eu estou apertando sem querer, desculpa, pessoal. A quantidade de poda, o número de poda, a quantidade ou o número, desculpa, depende da cultivar. A quantidade de poda que tem no maracujá é bem mais representativa do que eu tenho em citros, no limoeiro, laranjeira. A poda que a gente faz no cacau são diferentes das podas que a gente realiza no processo de produção de café, na poda de café. Então, cada cultivar tem uma poda específica, tá? Claro, quando a gente fala específica, não vai ser igual, mas o nome também altera. As necessidades são diferentes. A poda de formação, feita com a planta ainda jovem, de modo a conduzi-la a uma melhor conformação do caule, visando a formação do fuste e de boa qualidade. Mas a poda de formação não é só do fuste, pessoal. Tem a poda de formação da estrutura da copa. Depende da cultivar. Olha só. Nós temos 3 podas de formação da copa. Só do cacau. Né? Tem a poda convexa, côncava, tem a poda em taça. 3 podas só de formação da parte arbórea. A do maracujá tem 4 de formação. 3 do cacau, 3 da copa, 4 com fuste, só de formação. Depois que está formado, aí é evitar os brotos laterais, aí é fazer as podas de ramos, né, de frutificação e ramos vegetativos, aí os debastes, galhos ladrões, ramos ladrões, mas na formação, só na formação são 4. Aqui, né, a gente observa uma estratificação. Jefferson, quantas estratificações? Aqui, vamos lá. Eu conto estratificação 1, 2, 3. Tem 3 estratificações aí, pessoal. 3 estratificações, professor? 3. Já vou mostrar essas estratificações para vocês. Claro que já formou aí, né? Aí nós temos, né, cultivar, árvores silvestres e árvores silvestres e cultivar.
Ou as cultivares. Cultivares é que já estão no padrão de agricultura, fruticultura. As plantas silvestres, elas também vão ter um processo de produção. E tem as plantas de renovação. Vamos para as estratificações? Olha aqui, pessoal. Só na poda. Vou pegar isso aqui, ó. Isso aqui é uma estratificação, tá? Ah, não. Eu não apertei no verde, paga tudo. Preto. Ó, isso aqui é uma estratificação da parte de manutenção, do chão. Por quê, professor? É onde a gente tem que fazer as podas e utilizar o material para manter o solo coberto. Coberto com a matéria orgânica. Como é que é? Volumoso. Folhas, que são retiradas na poda. E manter o solo coberto favorece o quê? A umidade, a manutenção desse solo aerado, evitar a compactação, melhorar o desempenho de devolução da matéria orgânica em relação ao processo eu quero falar nutrição, mas não cabe a palavra nutrição, ao processo de adubação. Essa é a primeira estratificação. Segunda estratificação, professor. Acho que tem mais de 3, gente. Eu me equivoquei aqui, ó. Vou pegar esse azul. Por quê? Essa parte aqui, ó. Essa parte do fuste das plantas, que é do solo à altura. E depois, essa parte, ó, da copa das plantas que vão fazer o quê? A parte de, aqui, ó, arbórea de produção. Por que está alto, professor, a parte vermelha? Porque está mais perto, né? Mas é da mesma altura, tá, pessoal? E aí, ó, tem mais. Aí tem a parte, ó, a parte que pega, claro, né, gente? Está vendo essa parte aqui, ó? Que é a parte do fuste, vamos falar assim, das árvores nativas, mais em cima. E depois tem a copa das árvores nativas, que está aqui para cima, ó. A copa das partes nativas. Aí que tá. Então vamos ver quantos? Olha aí, vou contar com vocês. Cara, é magnífico isso. Aqui eu tenho uma categoria, 2, 3, aí 4, e aqui 5, pessoal. A parte 4, meus queridos, tem uma fundamental importância, manter a aeração, ventilação, que é muito importante para a parte 3 da cultivar, para não proporcionar ataques, dependendo do tipo de cultivar que está ali. Se ficar muito úmido, muito abafado, você proporciona o surgimento no campo 3. No campo 5, pessoal, é importantíssimo, porque você tem que podar as árvores silvestres para que favoreça a incidência de luminosa na parte 3. Gente, olha, o sistema de poda dentro do... o processo de conjuntos de fatores da poda... Poxa, Jefferson, que conjunto de fatores... Conjuntos de operações que a gente está mostrando aqui para vocês, olha como favorece. O item 5 mantém a aeração do item 4, o item 4 mantém a aeração, ventilação, controle da umidade para o item 3, o item 5 vai favorecer o processo de incidência solar e todo esse material utilizado da poda para a estratificação 2, estratificação 3, 4 e 5 vai melhorar o desempenho do processo da estratificação 1. Ei, professor, e a estratificação 2, que é o fuste? Ele é necessário, pessoal, para manter essa igualdade de dinamismo dentro do processo dos SAFs. Controle higiênico, controle de preventivo. Então, são camadas necessárias e a gente tem que saber visualizar essas camadas quando a gente tira todo
Isso aqui tem que visualizar essas camadas, porque ele tem uma função, a estrutura das camadas tem uma função. A estrutura, que estrutura? As 5 estruturas, cada uma tem propriedades. Essas propriedades têm o quê? Uma característica dentro desse sistema SAFs, que vai dar o quê? Uma função. Estrutura dá propriedades dá uma característica, e essa característica tem função, que vai potencializar o quê? O processo da interação do fator abiótico com os fatores bióticos desse sistema. A poda de limpeza ou rejuvenescimento. A poda de limpeza é uma coisa, tá? Tira isso aqui, ó. Barra, coloca uma barra. Poda de limpeza ou não. Barra rejuvenescimento. Poda de limpeza é uma coisa chama-se poda de limpeza. Fitossanitária é quando já está atacada, é outra coisa. Poda de limpeza é uma coisa, fitossanitária é outra coisa e rejuvenescimento é outra coisa. Tá, pessoal? Não é ou aí, não. Feita com o objetivo de eliminação, brotos e galhos ladrões. É manutenção. Brotos e galhos ladrões é manutenção. Galhos secos, aí é limpeza. Perfeito. Velhos, limpeza, que também é feito na galhos velhos, pessoal. É que alguns livros colocam galhos velhos, mas é galhos que já produziram. Então é renovação. Tem gente que fala rejuvenescimento, não rejuvenesce, é renovação, pessoal. Em vegetal não existe rejuvenescimento. Existe renovação, tem diferença. Rejuvenescer, ele vai... É aquele negócio. Você pegou, vai fazer uma muda. Você vai tirar... Quando você tem uma árvore, quando você tem uma cultivar, eu quero tirar uma muda e manter o potencial, não é rejuvenescer. É renovação. Você vai estimular, fazer com que ele reinicie o ciclo como se for dentro do patamar produtivo. Como é que é, professor? Por exemplo, poda de renovação, se você faz uma poda de renovação, em menos de um ano, ela já está na produção, no platô da produção. Exemplo, não tem a árvore, não tem um pé de manga, de caju novo, como estou falando, rejuvenescido, ele começa a dar frutos com quantidades diferentes. Esse ano ele deu um pouquinho. Ano que vem ele deu um pouco mais. Isso é uma coisa que é renovação. Agora, renovação, ele inicia a produção no platô. Ele não vai aumentando o potencial. Quando você tem uma planta jovem, nova, ela começa a produzir, mas não no platô, na quantidade esperada. Agora, quando você faz uma poda de renovação de ciclo, ela mantém a mesma quantidade de produção do pé da qual ela foi retirada. Isso é por estaquia, por alporquia. Aí não é, você não faz poda, você faz muda. Há um equívoco aí. Aí aqui a gente está mostrando, né? Poda de produção. Aumenta a produtividade da planta, melhora a quantidade dos frutos. Tá? E aí a gente está mostrando para vocês algumas imagens. A poda de adubação, ela é feita em todo o processo, com material que não tem incidência de ataque de alguma praga ou doença. Né? Tanto da produção como de árvores que já são silvestres. Aqui,
poda primária, secundária, terciária. Tem mais, professor? Depende da cultivar. Aqui, esse exemplo aí, pessoal, é para o cacau, tá? E eliminação, né, de sistemas que são pendentes. Cultivo, característica do solo, influência climática e aspectos sanitários. Para mim, meu diretor, meus queridos, muita informação. Mas daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido e vai ter exercícios. Tchau, tchau.